Que a graça e a paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo esteja em cada coração. É com muita alegria que nós estamos aqui para mais uma videoaula. A nossa ferramenta disponibilizada no nosso site www.ieadelages.com.br. E hoje nós estamos aqui para o encerramento do trimestre, para a lição de número 13, que tem como tema sobre a família e a sua natureza. Como nós tratamos aqui os principais temas da Bíblia, o pastor Ezequias Soares começou enaltecendo ao Todo-Poderoso, suas doutrinas, e terminamos o trimestre falando sobre a família, que a família realmente é um dos principais temas da Bíblia. Como nós estamos vivendo uma época onde as forças contrárias tentam fazer com que as famílias não agradem a Deus e não vivam da maneira como Deus deseja, então o Espírito Santo tocou no coração do pastor Ezequias Soares para que nós possamos aqui refletir acerca da importância da família e a sua natureza. A lição tem 4 partes, mas ela está baseada no textual em Gênesis 2:24, que é emblemático, diz assim, é clássico esse texto: portanto, deixará o varão o seu pai e a sua mãe, e apegar-se-á a sua mulher, e serão ambos uma só carne. Note aqui que Deus, 2 vezes, ele menciona a união entre homem e mulher. Ele diz, deixará o homem pai e mãe. Aqui já aparece a união homem-mulher, e se unirá à sua mulher. Então aqui Deus mostra que a importância da união que agrada a ele, homem e mulher. Começa aqui a base para a família, homem e mulher, de acordo com a vontade de Deus, biblicamente falando, ok? Gênesis 2:24. A leitura bíblica em classe está em Gênesis 2:18 ao 24. E disse o Senhor Deus, não é bom que o homem esteja só. Far-lhe-ei uma adjutora que esteja como diante dele. Até o versículo 24. A lição tem 4 partes. A primeira parte diz a origem. Fala aqui o homem e a mulher, com 2 tópicos, a formação da mulher. Nós temos aqui também a segunda parte, a família, conceito de família entre os antigos hebreus, o papel da mulher na sociedade israelita. Temos aqui, terceira parte, princípios básicos. Primeiro tópico aqui, casamento, aí monogamia, heterossexualidade, indissolubilidade. Perdão. E a quarta parte, o desafio da igreja, que é aqui uma coisa muito importante para o final da lição no domingo, os irmãos comentarem. A institucionalização da iniquidade, que parece que a sociedade está aprovando que é errado, né? Estão instituindo, tornando legal, criando grupos aceitos na sociedade, porém, infelizmente, contrários à vontade de Deus, à vontade expressa de Deus pela Bíblia. E a segunda parte, o segundo tópico aqui é a inversão de valores, daí a nossa conclusão. Eu vou fazer aqui um comentário da lição hoje, um pouco diferente das outras lições, e depois você vai baixar os slides aqui para poder escolher aí o conteúdo que você achar melhor. Eu tenho algumas palestras que eu ministro para famílias, e eu tenho aqui algum conteúdo nas minhas palestras. E lembrando que o início da nossa lição aqui eu já quero mencionar riqueza na Bíblia. Riqueza na Bíblia é diferente de riqueza segundo a ótica humana, social, terrena, secular. Valores e riquezas para Deus, biblicamente falando, ela tem uma ordem oposta da ótica humana. Para o homem, riqueza é dinheiro, são bens, é posição, poder, status. Para Deus e para a Bíblia apresenta 4 níveis de riqueza. O primeiro nível, segundo a Bíblia, nós chamamos de zerut, que em hebraico significa honra. A maior riqueza para Deus e o seu povo é ter honra e, primeiramente, ser honrado por Deus. Então, a honra é a maior riqueza. E uma família, ela precisa ser honrada primeiramente por Deus.
E para ela ser honrada por Deus, ela precisa agradar a Deus. Então, a família, para que ela seja verdadeiramente feliz, para que seja rica diante de Deus, ela tem que ser honrada perante Deus. E para ser honrada perante Deus, ela precisa agradar a Deus. Aí, em segundo lugar, ela vai ser honrada perante a sociedade. Então, o primeiro nível de riqueza é honra. O segundo nível de riqueza na Bíblia nós chamamos de secular, tesouros no céu. Todo tipo de obra que o ser humano faça para agradar a Deus e para ajudar o próximo, ela acumula riquezas no céu. Então é uma pessoa muito rica, quem tem honra e quem tem obras diante de Deus e para com os homens, acumula riquezas no céu. Então é muito rica diante de Deus, ela é muito rica para Deus, tendo honra e tendo obras para com o reino de Deus. O terceiro nível de riqueza na Bíblia, nós chamamos de Lishna, que é exatamente riqueza inegociável. O que é uma riqueza inegociável? Quanto custa o teu filho? Por exemplo, se você fizer preço nos meus filhos, eu tenho 2 filhos. Eu vou dizer para você que não tem preço. Então, família é uma riqueza inegociável. E quem tem família é uma pessoa rica diante de Deus. Totalmente diferente do conceito social pós-modernidade, onde as pessoas pensam que ter riqueza é ter dinheiro. Não, para Deus, quem tem família é rico. Então o assunto vai falar aqui de família, é o terceiro nível de riqueza na Bíblia, Lishna, riqueza inegociável, filhos, esposa, marido. Lembrando que, quando você constitui a tua família, pai, mãe, filhos, é a família nuclear, essa é a tua família. Quando você constitui a tua, você vai ter então a tua própria família. O teu pai, a tua mãe, vou me dirigir aqui para você entender. Você, irmão que está me ouvindo, você é um esposo. Você tem a tua esposa e tem os teus filhos. A tua esposa e os teus filhos são a tua família. O restante, teu pai, tua mãe, teus irmãos, são parentes. Tá? Por que eu estou dizendo isso? Porque tem marido ou tem esposa que eles valorizam demais os parentes e não dão atenção para a sua família. Então você precisa investir na tua família. Tem maridos, casais que brigam por causa da mãe, por causa do pai, do sogro, da sogra. E o sogro e a sogra têm que entender que apesar de ele ser pai, apesar de ele ser mãe, o filho tem a família dele agora. Eles se tornaram parentes. Então cada um tem a sua família. Por exemplo, eu tenho meu pai e minha mãe. Eles não interferem, não se intrometem nos assuntos da minha família, porque eles sabem que eu tenho a minha família agora. Eles são meus parentes, meu pai, minha mãe, mas a minha família é minha esposa. Eu sempre digo isso lá em casa. A minha família é você, minha esposa, e vocês, meus filhos. Então, família é uma coisa, parentela é outra coisa. Cada um invista na sua família e cada um aprenda a respeitar a família dos outros. Tá? Nós sabemos que os pais são dignos de orientar, de ensinar. Nós sabemos que os sogros são dignos de orientar, ensinar, mas os sogros precisam entender que o filho tem a família dele agora. Então, esse assunto de família é um universo muito vasto, mas nós estamos falando aqui de riqueza e a família é o terceiro nível de riqueza. Em último lugar na Bíblia, eu falei de 4 níveis de riqueza, em último lugar vem o gel, que é o dinheiro. Então, biblicamente falando, o dinheiro vem em último lugar. Bens materiais em último lugar. Em primeiro lugar para Deus é honra. Um homem, uma mulher que tem honra é rico. Em segundo lugar, secular, tesouros no céu, obras perante Deus e para o benefício do próximo. Terceiro lugar, Lishna, riqueza inegociável, família. Quem tem família tem o maior tesouro dessa terra. E a lição vem falando sobre família. Lembrando aqui que a família teve uma origem. Aqui no primeiro tópico, nós vamos ver aqui que Deus criou homem e mulher. E homem e mulher, existe, claro, da parte de Deus, uma finalidade de liderança. Porque o homem é provedor, o homem é protetor, o homem dá o norte, o homem faz a frente, o homem traz segurança. Tudo em cooperação com a mulher.
num mútuo respeito perante Deus, o homem e a mulher são iguais. Perante Deus, eles são vistos como seres, são filhos em nível iguais de atenção, carinho e amor da parte de Deus. Existe hoje entre os homens, numa visão humana, o machismo, o feminismo, que é uma guerra, um quer ser melhor que o outro. Deus não vê assim, o homem melhor que a mulher melhor que o homem, não. A Bíblia diz em 1 Coríntios capítulo 11, versículo 11, você pode conferir lá. No entanto, por estarmos unidos com o Senhor, nem a mulher é independente do homem, nem o homem é independente da mulher. Os dois são iguais, um depende do outro. E para Deus, Deus os vê como seres, não como superior e inferior. Deus vê como seres iguais, filhos de Deus. Então, é uma grande parceria de colaboração, de cooperação, a união entre o homem e a mulher. Aqui na lição, o primeiro tópico diz o homem e a mulher no relato da criação, ambos aparecem juntos, mostrando a igualdade ontológica do homem e da mulher. Teologicamente falando, perante Deus, eles têm a mesma importância e deve ser feita uma parceria, porque o homem, ele vai ser o provedor, vai ser o protetor, vai ser o ajudador, o guarnecedor, e ele vai ser ajudado pela esposa. A esposa vai ajudar o homem. A palavra adjutora significa auxiliadora. A mulher iria auxiliar o homem no propósito original, e ainda é, auxiliar o homem, detalhe, em servir os dois, ambos, melhor a Deus. O propósito da união do homem e da mulher é para que os dois sirvam a Deus de forma melhor, ou de melhor forma. O propósito desta união é para que os dois sirvam a Deus de melhor forma. Um ajudará o outro para que ambos agradem a Deus. E, claro, automaticamente se realizem. É uma união de cooperação, de respeito. Eu até tenho na palestra que eu menciono aqui, sobre o amor ágape, uma das principais atitudes e sentimentos que deve ter em todos os casais, nós chamamos de respeito. Nós temos aqui 4 níveis. O homem e a mulher são diferentes, mas são dependentes. Um depende do outro, senão não se completam. E nós temos aqui o respeito. Por mais, o respeito aparece, nessa palestra que eu ministro, eu vou baixar os slides e depois você vai poder adquirir. Todo casal, para ser feliz, ele precisa que esse casamento esteja embasado no amor ágape, no amor de Deus. O amor ágape distribui para o casal, começando no seu espírito, o casal, no espírito de cada um, distribui os sentimentos necessários para um casamento duradouro. O amor ágape é o amor do sacrifício. Aí esse amor vai desenvolver o amor storge, que é o amor familiar, que é o amor da companhia, da união. Será desenvolvido também o amor philos, que é o amor da amizade. E aqui no amor da amizade é que deve prevalecer o respeito. Não é porque o casal é muito íntimo que deve fazer com que deixe de existir o respeito. Então o respeito deve existir todos os dias do relacionamento do casal. Precisa ter respeito um pelo outro. E depois também vai desenvolver mais um sentimento no relacionamento que é o amor eros, que é o amor do afeto, do carinho e do toque. Então, aqui o homem e a mulher, eles aparecem em igualdade diante de Deus. O segundo tópico aqui é a formação da mulher. Justamente, Deus formou a mulher, a Bíblia é bem clara, far-lhe-ei uma adjutora. Você pode, eu vou usar aqui o método de perguntas, para que você possa entender algumas coisas que eu vou falar. Primeiro aqui, o homem e a mulher. O homem e a mulher são iguais diante de Deus? Sim, são iguais diante de Deus. São vistos como seres iguais. Qual é a finalidade da criação da mulher? Por que a mulher foi criada? A Bíblia diz que ela foi criada para ser auxiliadora. Auxiliar o quê? Para que ambos sirvam melhor a Deus. Ela não foi criada para servir o homem. Essa ideia é machista. Povos, nações, ao longo dos séculos que disseminaram essa visão,
Eles interpretaram errado, infelizmente, o texto sagrado, por meio da cultura humana, e passaram-se, então, de geração para geração, essa visão errônea de que a mulher foi criada para servir o homem. Nunca. A intenção da Bíblia não é essa. Ela foi criada para ajudar o homem, para que ambos sirvam melhor a Deus. O homem não tem o direito de explorar a mulher, de exigir que a mulher sirva a ele. A mulher não foi criada para servir o homem. Ambos foram criados para servirem a Deus. Ela foi criada para auxiliar o homem. Então o homem deve se agradar, se alegrar, ficar muito contente de receber a ajuda doce desse ser tão maravilhoso que é a mulher. Nossa esposa, minha esposa, tua esposa, ela é um ser, uma companhia agradável, doce, que Deus colocou do nosso lado para nos ajudar. Então, já que eu recebi um ser do meu lado para que esse ser me ajude, eu devo demonstrar gratidão, eu devo demonstrar felicidade, contentamento. Opa, esse ser está do meu lado para me ajudar. Então, ambos vamos nos ajudar, se compreendendo, se respeitando, se amando, para que possamos servir a Deus melhor. Essa é a intenção, a formação da mulher. A mulher foi criada para ajudar o homem, para que ambos sirvam melhor a Deus. Então, o homem deve tratar a mulher com muito respeito, com muita consideração. Porque toda ajuda que a gente recebe, a gente deve ser grato, a gente deve ficar feliz em estar sendo ajudado. E a mulher foi criada para nos ajudar. Então, jamais devemos olhar para a mulher como pensando assim, ela foi criada para me servir. Isso é um erro teológico muito grave, ok? Vamos para frente. A família, conceito de família entre os antigos hebreus. Lá no sistema patriarcal, alguns historiadores, isso aqui não é tão cristalizado, tá? Ainda não tem assim uma prova real, mas alguns comentam que a palavra família surgiu da palavra mãe, tá? Porque surgiu a palavra mãe, ame, family, daí que surgiu a palavra family, da palavra ame, que derivou-se da palavra mãe. São teorias, tá? Se bem que tem tudo a ver, né? Família, mãe. Mas, em primeiro lugar, no mundo antigo, as famílias, lógico, Deus criou Adão e Eva passaram esse modelo para os seus filhos. Depois que Caim, olha só, depois que Caim pecou, matou seu irmão e fugiu errante, se separou da família de Adão, os descendentes de Adão, segundo a cultura judaica, eles tiveram aproximadamente 60 filhos, né? Viviam, claro, um longo tempo, 800, 900 anos, e quando Caim foge, né, provavelmente no mundo antigo, ele deve ter casado com uma de suas irmãs, e ele foge e vão errantes, Caim e seus familiares vão errantes pelo mundo, se separam da família. A Bíblia mostra como é que ficou. A Bíblia chama de família filhos de Deus e filhos dos homens. Então os descendentes de Caim e seus descendentes são vistos na Bíblia como filhos dos homens. E ficou os filhos de Deus. E essa divisão já deturpou a família, porque você vai ver que os descendentes de Caim, teve um homem ali que já teve 2 mulheres. E já começou assim. Os descendentes de Caim foram os que deram os piores exemplos de pecado e desobediência no mundo. O grande problema da deturpação moral, ética, social no mundo foram os descendentes de Caim, que se separaram dos filhos de Deus, perderam as referências de obediência a Deus, e todos os descendentes de Caim, eles legaram ao mundo, tá certo que legaram ao mundo muitas coisas interessantes e boas, ferramentas, instrumentos, etc., mas os piores exemplos vieram deles. E ali já teve um homem que teve 2 mulheres, esse homem também, se não me falha a memória, foi Lameque, já matou e já começou mais assassinatos e mais modelos de famílias que não agradavam a Deus, e os piores exemplos que existem no mundo vieram dos descendentes de Caim. E aqui, entre os filhos de Deus, sempre permaneceu o mesmo modelo de família. Pai,
mãe e filhos. Sempre foi assim. Enquanto a família era pequena, ela era chamada apenas de família. O pai, ele era o patriarca, ou seja, o protetor, tanto para trazer recursos materiais para a família, como para manter a saúde espiritual da família. O patriarca no mundo antigo, eu estou falando aqui, nós estamos em 2017, eu estou falando aqui de quase 4 mil anos atrás, aproximadamente 4 mil anos, 5 mil anos atrás. E os pais das famílias nessa época, eles eram os responsáveis, os filhos de Deus. Os descendentes de Caim se deturparam, mas os filhos de Deus eram os responsáveis de manter a saúde espiritual da família e manter o sustento material da família. E o patriarca, nesse contexto aqui da época de Abraão, isso aproximadamente 2.600 anos antes de Cristo, eles eram também sacerdotes do lar. Então era chamado de família e tinha o patriarca, que era o responsável pela vida espiritual da família e pela manutenção material da família. Quando a família crescia e se tornava maior, então eles chamavam de clã. Um clã era uma família muito grande. E quando crescia ainda mais esse clã, daí se chamavam de tribo, passava a ser chamado de tribo. Tá? Como tem a família de Jacó, aí já era um clã quando eles foram para o Egito, e aliás, já era uma tribo quando eles foram para o Egito. E daí cresceram muito mais, nós sabemos 12 filhos de Jacó, e se tornou nação. Então primeiro é família, clã, tribo, nação. Mas desde a família, os filhos de Deus, estou mencionando aqui, os descendentes de Caim, os piores exemplos. Desde a família dos filhos de Deus, começou assim, família, pai, mãe e filhos, que é o modelo nuclear, aí clã, tribo, nação. Mas começa com a família. Tá? Todas as nações que existem no mundo tiveram uma origem em uma família. Por isso que a família, ela é a base principal de sustentabilidade, de ordem, de amor para uma sociedade. Porque tudo começou com a família. Então aqui nós vemos o conceito de família entre os antigos hebreus. O lar é parte do clã. Então, quando tinham muitas pessoas, dos familiares, chamavam já um clã, o lar era o local principal de sustentabilidade, de união, de segurança, de amor, de alegria. Eles tinham um respeito imenso, uma consideração imensa por aquele local onde a família sentava para fazer a refeição, onde a família orava antes de se deitar. A cultura mostra isso, eles sempre oravam, falavam com Deus antes de se deitar. Uma vez por semana, desde Adão, no sábado, eles se reuniam para oferecer sacrifícios ao Senhor, paravam, não iam trabalhar. O sábado institucional, que foi o tempo que Deus separou, é para que o homem sirva melhor ao Senhor nesse dia. O dia de descanso não é para que o homem pegue para ele, para regalar-se, não, eu trabalho a semana inteira, agora tenho que descansar, não. É para que o homem pare e sirva melhor a Deus nesse dia, que é o que muitas pessoas estão fazendo hoje erroneamente. Não importa se seja o sábado, seja o domingo, nós sabemos que Jesus ressuscitou no domingo, domingo é o dia do Senhor, e os cristãos param no domingo para servir melhor a Deus no domingo. Só que hoje os cristãos da pós-modernidade, a grande maioria, estão fazendo completamente errado. O dia do Senhor, o dia do descanso, é para servir melhor ao Senhor, não para pegar para mim esse dia e ficar descansando e não servir a Deus nesse dia. Está errado. Então, geralmente no domingo, a maioria dos filhos de Deus, o que eles fazem? Os cristãos. Eles servem a Deus melhor nesse dia, indo de manhã para a igreja, a escola bíblica dominical, no culto matinal, o louvor congregacional com a igreja domingo de manhã, o exame da palavra, o ensino, a exortação do pastor, o ensinamento, a edificação mútua, a comunhão, a congregação. Aí durante a tarde se confraterniza com os irmãos, com a família. À noite termina o dia celebrando ao Senhor no culto à noite. Domingo é o dia do Senhor, para servir melhor ao Senhor. E é o que a família fazia desde os tempos remotos da época dos hebreus no deserto. O papel da mulher na sociedade israelita, a mulher ela tinha o papel de ajudar o homem. Ajudar o homem. É claro que com o pecado, aqui o pastor Ezequias Soares menciona,
O pecado veio, né, na vida do homem, na vida da mulher. E aí então Deus falou porque a mulher, ela continuaria, mesmo grávida, continuaria com os serviços, com os trabalhos. Porque agora seria uma necessidade. A terra perderia sua força com o passar dos anos e a mulher e o homem precisariam trabalhar muito mais. Mas sempre com a visão, a mesma visão, um ajudando ao outro. Nós temos aqui muitas referências em relação a isso. Lembrando que, em se tratando de família na Bíblia, eu não posso pensar que família é algo apenas particular, meu. Eu cuido da minha família, ninguém se mete na minha família e ninguém tem nada a ver com a minha família. Está errada essa visão. Por quê? Porque família não é algo particular meu. Deus deve estar presente na família. Presta atenção nisso aqui, ó. Quem disse para o homem deixar pai e mãe, não fez um mero pedido. Foi um mandamento para a realização de um propósito. O fato de termos livre-arbítrio não nos deixa livres das obrigações para com Deus. E olha isso aqui, ó. A união de um homem e de uma mulher não é algo 100% particular. Não! Deus faz parte dessa união. Nunca esqueça disso. A união de um homem e de uma mulher não é algo 100% particular. Deus faz parte dessa união. Aleluia! Então, e o papel da mulher na sociedade israelita era de ajudar o homem, ajudar a família e ser honrada pelo esposo. A mulher deve ser honrada pelo esposo. Nós temos aqui exemplos de Jacó, que honrou Raquel, Gênesis 29 e 20. Ó, a Bíblia diz que Jacó teve que trabalhar 7 anos por amor a Raquel. Tá? Então vê que ele se sacrificou para honrar aquela mulher, para dar um lar para ela, para dar uma família para ela, para dar o seu amor, a sua atenção. O amor a Raquel. E a Bíblia diz que esses 7 anos foram como poucos dias, pelo muito amor que ele sentia por ela. Vemos no amor ágape de Jacó por Raquel uma grande dedicação por parte de Jacó para viver com Raquel. Tá? Aqui tem que haver dedicação entre os cônjuges. Outro caso na Bíblia de amor ágape e de atenção para com a esposa foi de Abraão por Sara. Quando Deus falou para Abraão que ele seria pai de uma grande nação, a partir desse dia, até o dia em que Sara gerou, passou-se aproximadamente 24 anos. Do capítulo 12 ao capítulo 21 de Gênesis. Nesses 24 anos em que Sara ficou estéril, Abraão foi fiel, não desistiu de sua esposa por causa de sua esterilidade. Então demonstrou amor, honra à esposa. Sempre foi ensinado isso pelos filhos de Deus, honrar a esposa, porque é um pacto, é uma aliança de cooperação. Um recebe a ajuda do outro. Não desistiu de sua esposa. Abraão amava tanto a sua mulher que a Bíblia diz que ele lamentou e chorou por Sara quando ela morreu. Chorar por uma pessoa no mundo antigo era o mais alto nível de amor e de respeito. A Bíblia diz, faz questão de dizer que Abraão chorou a morte de sua mulher. Como ele amava ela, honrava ela. E ainda comprou um local para o sepultamento pagando 400 ciclos de prata, que seria aproximadamente 15 mil reais, se fosse hoje. Abraão fez questão de honrar Sara no seu sepultamento. No mundo antigo, fazer um sepultamento com pompa, de maneira honrosa, era um dos mais altos níveis de amor e consideração que alguém tinha por uma pessoa. Eles levavam muito a sério no mundo antigo a questão do sepultamento. A Bíblia faz questão de falar que Abraão comprou um local para sepultar a sua esposa. E faz questão de mostrar ainda o valor, 400 ciclos de prata, que seria hoje aproximadamente 15 mil reais. O que Abraão está querendo dizer? Eu amava essa mulher, eu honrava essa mulher, ela me ajudava, ela me auxiliava para que ambos servíssemos melhor a Deus. Ela merece toda a minha honra e a minha consideração. É o exemplo para nós. O povo de Deus tem o exemplo de que o homem respeita e honra a sua esposa ajuda e coopera com seu esposo. É uma troca de favores que resulta em amor e carinho. Aleluia! Louvado seja Deus! O papel da mulher na sociedade israelita era de ajudar. Princípios básicos para o casamento, a terceira parte.
o casamento é a mais fundamental de todas as relações sociais. Por isso que dizem que o casamento é a carta magna de uma sociedade. O que é isso? A carta magna de uma sociedade são as leis de um país. É a constituição de um país. Você nunca ouviu falar? A família é a carta magna de uma sociedade. O que é a carta magna? Carta magna são as leis de um país. A constituição de um país, a constituinte. Um país sem lei é um país onde predomina a anarquia, a bagunça. Então, a família é a carta magna da sociedade. Ou seja, a família bem estruturada, embasada nos princípios éticos da palavra de Deus, ela vai trazer para a sociedade ordem, paz, respeito, porque todos os princípios para uma boa convivência social são ensinados dentro de casa, antes que a criança vá para a escola. Até os 5 anos de idade, o pai e a mãe passam todos os princípios morais para uma criança de respeito, de igualdade, de sociedade, de amor, de carinho, de verdade, de união, de sinceridade. Todos os princípios morais que regem um comportamento, a criança recebe dentro de casa. Então a família ela tem uma grande importância no papel da estrutura social ordenada, organizada. Então a família é muito importante. E o casamento, ele deve ser, sim, o princípio para uma sociedade feliz, tá? Porém, o casamento da maneira correta. E como é da maneira correta, o pastor Ezequias colocou aqui os 4 pilares para uma família que agrada a Deus. Primeiro, tem que haver o casamento. Quando Deus diz, deixará o homem pai e mãe, não foi apenas um comentário, foi um mandamento. Deve-se constituir família. Porém, isso, claro que Deus deixou uma regra para a grande maioria, porém não é pecado se alguém desejar viver sozinho para servir melhor a Deus. Tá? A alternativa que a Bíblia dá para quem quer viver sozinho, se conseguir, Paulo diz isso, olha, isso não é para todos, mas se conseguir não casar, é para servir melhor a Deus. E isso não vai entristecer a Deus. Porém, tá, nós temos aqui, isso é a vontade permissiva de Deus. A perfeita vontade de Deus é que as pessoas constituam família. Se a pessoa não quiser, Deus permite. Não vai pecar, não vai perder a salvação por causa disso. Mas é melhor que a pessoa gere, construa, constitua uma família. Porém, repito aqui, não vai pecar e nem vai perder a salvação se a pessoa não quiser. Mas isso não é para todos, tá? Mas aqui, a Bíblia é bem clara. Primeiro, o casamento. São os pilares aqui da constituição de uma família. Segundo, monogamia. O que é isso? O termo diz respeito às sociedades que adotam o princípio do casamento de um homem com uma mulher. E vice-versa, mulher com um homem. Tá? Monogamia, não heterogamia. Monogamia. Homem e mulher. Um homem e uma mulher. Tá? Aqui no Brasil, se você for pesquisar, pode pesquisar na internet. Eu aprendi na faculdade isso. Tem 9 tipos de famílias que as leis do Brasil reconhecem como família. E isso é lamentável. Lamentável. Tá? Porque as leis de uma nação deveriam estar baseadas nos princípios éticos da palavra de Deus. Tá? Mas, infelizmente, no Brasil tem 9 tipos de família reconhecida pelo governo. Isso é triste, é lamentável. Tá? E, infelizmente, muitos que criam essas leis, muitos políticos que criam essas leis, se dizem cristãos. Se verdadeiramente fossem cristãos, iriam respeitar, acima de tudo, os princípios éticos da palavra de Deus. Mas é uma vergonha esse cristianismo que nós temos aqui no Brasil. E, biblicamente falando, apenas um tipo de família deve ter o seu princípio norteado por esse modelo, monogamia. Apenas um homem e apenas uma mulher. Agora já estão aprovando por aí, o homem pode ter 2, 3 mulheres, a mulher pode ter 2 homens, e assim por diante. Não é o padrão estabelecido por Deus para os cristãos. Então, se você pensa diferente, se as pessoas pensam diferente, então pode agir como querem, mas não diga que é cristão. Não diga que é cristão.
É feio dizer que é um cristão se não tem o seu viver e as suas leis criadas por esses políticos que se dizem cristãos. Não diga que é cristão se não tem essas leis pautadas na palavra de Deus, na palavra de Cristo, assim como ele ensinou. Tá? Só que você quer pensar diferente? Pense, é livre para isso. Mas não diga que é cristão porque vai envergonhar o cristianismo. E é o que nós estamos vivendo hoje no Brasil. Cristãos que envergonham a palavra de Deus, o reino de Deus. Então, o correto é monogamia. Terceiro, heterossexualidade. Um dos propósitos divinos na criação do homem e da mulher é a procriação, visando a conservação dos seres humanos. Hétero, homem e mulher. Não homem com homem, não mulher com mulher. Tá? Repito, querem ser assim? Podem ser. Quer ser diferente dos padrões da Bíblia? Pode ser. Mas não diga que são cristãos, porque ser cristão é seguir os princípios imutáveis da palavra de Deus. E o modelo que agrada a Deus, ensinado por Deus, ensinado pelos profetas, pelos patriarcas, pelos apóstolos, por Jesus Cristo, é heterossexual, homem e mulher, ok? E depois, indissolúvel, tá? Somente separando-se por meio da morte. Desde que se os dois conhecem a vontade de Deus, conhecem a palavra de Deus, não deve se separar. Nós sabemos que existe caso, a própria Bíblia menciona, se a mulher é crente, o marido não é crente, o marido quiser abandonar ela, deixa ela, não quer ir para servir a Deus, não quer acompanhar ela na igreja, abandona, se some. Com certeza, se deixa a mulher, já vai ter adulterado, feito uma série de coisas. E aí o próprio apóstolo Paulo diz, como é que você sabe se você vai ganhar ele para Cristo, se ele foi embora, fugiu, desapareceu, como é que você sabe? Então, nesses casos, a mulher pode até casar de novo, ou vice-versa. Quando alguém não é crente, é descrente do cônjuge, e esse abandonar a mulher crente ou abandonar o homem crente. E daí ele fica ali, não, eu não posso casar de novo, porque ele não morreu, está vivo, mas vive com outras famílias e tal. Nesses casos, a Bíblia permite. Porém, se os dois conhecem a palavra, os dois são crentes, deve ser indissolúvel. Não é incompatibilidade de gênero, qualquer choque de opinião, qualquer conflito de ideias, não estamos combinando, vamos se separar. Não, para com isso. Para com isso. Sempre haverá um milagre para a família. Por quê? O primeiro milagre que Jesus fez foi num casamento. A Bíblia está querendo dizer aqui que sempre haverá um milagre para a família. Se o casal vive em conflito, creia que há um milagre para isso. Há uma restauração para que vivam em paz. Então é indissolúvel. São os 4 pilares para o modelo ideal de família. Ok? Casamento, monogamia, heterossexualidade, indissolubilidade. E a quarta parte aqui, o desafio da igreja. A institucionalização da iniquidade. O pastor Ezequiel Soares foi feliz em colocar isso aqui. Por quê? A tendência humana é desafiar a Deus em tudo. Isso vem desde a Torre de Babel. Desde os descendentes de Caim foram um grande problema para a humanidade. A família de Caim legaram os piores exemplos para a humanidade. Desde lá. Então, e com a sagrada instituição da família não é diferente. Uma vez que Deus a instituiu como união entre o homem e a mulher, o atual sistema de coisas quer institucionalizar a iniquidade, ao considerar legítima diante de Deus a união de pessoas do mesmo sexo. É ir longe demais, em uma verdadeira afronta a Deus. E vão pagar o preço um dia por causa disso. Vão pagar o preço, aqueles que amam a iniquidade, vão pagar o preço. Estão com as mentes cauterizadas, achando que estão certos, mas não estão. Não estão. E um dia, a Bíblia diz que o juízo de Deus será derramado sobre os desobedientes. Mas nós sabemos, a igreja não pode se intimidar. A igreja não pode se intimidar. Nós temos que crer na verdade, ensinar a verdade com amor, com respeito, sem grosserias, sem aspereza, sem contendas, sem porfias, mas sermos firmes nas nossas convicções bíblicas, cristobíblicas, cristãs genuínas, puras, e não mudar o sentido exato da vontade de Deus pela palavra e a postura da igreja obedecendo essa palavra. Porque nós somos coluna da verdade. Só tem uma coisa que sustenta a verdade na terra, é a igreja. Então a igreja não pode recuar.
A igreja pura, o trigo puro, a noiva virgem, não pode recuar. Então o padrão é esse, mas a sociedade quer mudar esse padrão. A sociedade pós-moderna, a sociedade iluminista, a sociedade antropocentrista ou antropocêntrica, que é o homem ao centro de todas as coisas. Essa sociedade, esses formadores de opinião, esses homens e mulheres que têm influência de mover as massas, eles querem mudar. Não podemos mudar, ok? Inversão de valores. O que se vê hoje é a tentativa de tornar o errado certo e o certo errado. O mundo atual está inventando ou invertendo os valores em busca do hedonismo, ou seja, a procura indiscriminada do prazer, gozo sensual, deleite sexual. Tá? Nós já vimos aí estudos sociológicos que tem 4 coisas que dominam a conduta dos povos. Primeiro seria poder, depois bens materiais, dinheiro, depois prazeres e sexo. Essas 4 coisas dominam a conduta dos povos no mundo, sem Deus. Os homens matam pelo poder, matam por bens materiais, matam por prazer, matam por sexo. Está acontecendo muito pecado nesta hora por causa de querer ter poder, querer ter bens materiais, querer ter prazer, querer ter sexo. Está acontecendo muita coisa errada agora por causa dessas 4 coisas. Então, é a inversão de valores. A igreja, nós temos que investir no ensino da palavra, investir na escola dominical, investir no ensinamento das crianças, investir nos adolescentes, investir nos jovens, investir em palestra para os casais. Nós estamos vendo uma época, irmãos, pastores, líderes, professores, nós precisamos voltar a investir em estudos bíblicos na igreja, palestra, ensinamento. É muito bom a pregação, nunca vai deixar de existir um culto, uma mensagem de 20, 30 minutos, é ótimo, é maravilhoso, edifica, alegra a igreja. Isso sempre tem que existir, sempre vai existir, porque são nesses momentos de ministração, de pregação, que existe um atuar livre dos dons do Espírito para curar, para edificar, uma série de coisas. Isso deve fazer parte, mas jamais isso deve cooperar com uma igreja que aprende, que senta para aprender, porque em primeiro lugar, Jesus, ele era um ensinador, ele ensinava, a igreja bem doutrinada, bem ensinada, é maravilhoso, eu concordo, precisa ter pregações, ministrações, o mover do Espírito, isso tem que haver, mas desde que a igreja seja madura em relação ao ensino. O que não pode acontecer são igrejas que somente se reúnem para o mover do Espírito, para as pregações e não sentam para aprender. Não! A ordem primeira é uma igreja que é madura no aprendizado, sentam para examinar as Escrituras. Uma igreja madura, equilibrada, que senta, que estuda, que aprende. Essa igreja, com certeza, as suas reuniões, as pregações, o mover do Espírito, tudo vai contribuir para uma grande edificação. Agora, igreja que não para aprender, que não senta, que não investe em ensino, que não tem escola dominical, que não tem palestra para as crianças, para os jovens, para os adolescentes, para os casais, para a família, para os obreiros, essa igreja, ela está correndo sérios riscos para se desestruturar, para que hajam bagunças, desordens, contendas, pecados, carnalidades, mundanismo. Essa igreja está fadada a se tornar uma igreja morna, fria espiritualmente. Então, pastores, líderes, professores, invistam em palestras, ensino, escola dominical, ensino para as faixas etárias, invista mesmo. Convide palestrantes, convide professores, pastores, invista em ensino. Se investir em ensino, a igreja estiver preparada, aprendendo, bem abalizada, madura, aí sim, todas as reuniões de pregações, de mover do Espírito,
tudo vai trazer uma grande edificação. Agora, não pode acontecer uma igreja que não tem ensino. A nossa conclusão, porque somente com o ensino a gente vai manter os padrões bíblicos e resistir à institucionalização da iniquidade. Somente com o ensino a igreja vai resistir essa pressão que a sociedade faz de querer tornar tudo legal, tudo que é pecado tornar legal, e também a inversão de valores. Somente com o ensino a gente vai resistir essas questões que estão afrontando a pureza da igreja. Conclusão: diante do exposto, entendemos que Deus criou o homem e a mulher para ser mutuamente dependentes. Entretanto, cada um em sua particularidade, para juntos com os filhos, a herança do Senhor, formarem um núcleo familiar. Essa é então a primeira estrutura social humana. Aleluia! E nós chegamos ao final do nosso trimestre. Foi um trimestre abençoado, o terceiro trimestre. A razão da nossa fé. Bíblia Sagrada, a razão da nossa fé. Assim cremos e assim vivemos. E para encerrar o trimestre, falando sobre família, assim cremos, a família como modelo deixado pela Bíblia. E assim vivemos. Guarde bem esse ensinamento no teu coração, se aprofunde nesse conhecimento, domingo compartilhe esse conhecimento com os irmãos na igreja e lutem para ter as famílias na igreja, na escola dominical. Aqui na nossa igreja, aqui em Lages, domingo de manhã é uma bênção, irmãos. Os pais vêm com os filhos para a igreja, com as esposas vêm com os esposos, nós temos todas as classes aqui, crianças, adolescentes, jovens, casais, adultos. A família tem que investir no ensinamento para todos de dentro da sua família, de dentro da sua casa. Então faça isso. Comece a ser um incentivador, um motivador para que as famílias vão para a igreja aprender juntos a palavra de Deus. E dessa forma a gente vai conseguir conservar o padrão bíblico, agradando a Deus e estando seguros para o arrebatamento e para, por fim, estarmos eternamente com Cristo no seu reino. Deus abençoe os irmãos que ficaram conosco durante todo esse trimestre. Compartilhe esse vídeo, deixe o teu ok e fiquem todos na paz de Cristo Jesus.